Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja, abra sua Bíblia, 1 Reis 21, do 1 ao 7. 1 Reis 21, do 1 ao 7, assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele lhe respondeu: porque eu falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu com efeito sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai amado, Pai querido, mais uma vez eis-nos aqui prostrados diante de Ti, da Tua palavra, junto ao Teu povo, para ministrarmos a Tua mensagem, Senhor. Sê comigo, que o Teu Espírito tome a direção desta mensagem e que eu venha a falar somente aquilo que o Senhor tem preparado para a Tua igreja na noite de hoje. Que possamos absorver, entender e principalmente aplicar os ensinamentos que o Senhor quer nos passar através da Tua santa e gloriosa palavra. E assim te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O poder destruidor da cobiça. Nós sabemos pela Bíblia que existe uma guerra que é travada em nosso interior, que é a luta da carne contra o espírito. Mas a Bíblia nos diz também, em Efésios 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal
nas regiões celestes. Assim, nós entendemos que também existe outra luta que é travada em nosso redor pelas forças do mal que querem roubar a nossa herança em Jesus Cristo. Na passagem bíblica que lemos inicialmente, 1 Reis 21, do 1 ao 7, nós encontramos 3 personagens principais, ou seja, o rei Acabe, a sua esposa Jezabel e o dono da vinha, o viticultor, por nome Nabote. Ora, de Nabote, nós apenas sabemos o seu nome, e a única coisa que ele tinha, a sua vinha que ele havia herdado dos seus pais e que estava localizada exatamente ao lado do palácio de Acabe em Jezreel. Quanto a Acabe e Jezabel, nós sabemos mais. Nós sabemos, por exemplo, que Acabe foi o 7º rei de Israel, o reino do norte. E é nesse cenário que surge Jezabel com os seus ídolos. Todos os reis idólatras de Israel foram maus, mas sem dúvidas o pior deles foi o rei Acabe. Jezabel, uma mulher que se parece muito com a mulher contemporânea. Ela é determinada, inteligente, capaz de realizar várias funções, independente, decidida, entre outras coisas. Não podemos negar, Jezabel tinha essas qualidades. Jezabel, ela era filha de Etbaal, que era rei da Sidônia ou Sidom, que, por curiosidade, hoje é a 3ª maior cidade do Líbano. E na época de Jezabel, era a cidade mais importante da Fenícia. E o casamento entre Jezabel e Acabe aconteceu para estabelecer laços entre os fenícios e Israel. Após seu casamento, Jezabel foi morar com Acabe. Jezabel continuou adorando os deuses fenícios, mas ela não se limitou a isso, pois o que ela queria era combater o culto e a adoração ao Deus eterno em meio ao povo de Israel. Ela recorreu ao dinheiro público para sustentar os seus 450 profetas de Baal, o Deus da terra, e também para sustentar mais os 400 profetas do poste ídolo, que também era chamada de deusa Azerá, que era a deusa da fertilidade, na crença dos fenícios. E os sacerdotes do povo de Israel, para que os profetas de Baal e os profetas do poste ídolo pudessem implantar a adoração a Baal e a Azerá, os sacerdotes israelitas foram eliminados em sua maioria, e os que não foram eliminados conseguiram fugir, tiveram que se exilar no deserto devido à perseguição da malvada rainha Jezabel. E as suas características, elas são muito estimuladas nos dias de hoje, no mundo, para as mulheres, mundo. Ela era uma mulher, sem dúvida, feminina, mas terrivelmente destrutiva. Ela era atraente, sedutora, de língua persuasiva, com ideias contundentes. Ela tinha grandes qualidades de liderança, era uma mulher determinada, independente, porém, sem nenhum escrúpulo. E assim, nesta noite, nós vamos analisar, à luz da Bíblia, estes 7 versículos, fazendo algumas reflexões que são de vital importância para os nossos dias. O versículo 1 diz: sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jezreelita,
possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Irmãos, o rei Acabe cobiçou a vinha do pobre do Nabote. Cobiça. A cobiça, ela é um pecado muito perigoso, que tem um poder destruidor incrível, porque ela nos leva, a cobiça, nos leva a ter ciúmes de alguém que tem alguma coisa que nós também queremos ter, mas que nós não podemos ter, o que não temos. E esse ciúme doentio, essa cobiça doentia, ela magoa outras pessoas e nos faz invejosos. Acabe, rei de Israel, como nós vimos, ele tinha um palácio em Jezreel. Perto desse palácio havia uma plantação de uvas que era propriedade de um homem chamado Nabote. Que contraste! Pense comigo, um palácio versus uma simples vinha. A imponência de um palácio e uma pobre vinha do lado. Todavia, interessante, ao que parece, isso não causava inveja em Nabote. Nabote estava satisfeito com a sua vinha, estava feliz com ela. Era herança dos seus pais, ele morava lá, trabalhava lá, vivia daquela vinha. Certamente, Nabote, ele sabia que tudo neste mundo é passageiro, riquezas, propriedades, etc. Certamente ele sabia também, pela resposta dele, nós vamos ver adiante, que fazer a vontade do Senhor é o que garantiria a sua vida eterna. Em 1 João, capítulo 2, os versos do 15 ao 17, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Aleluia. A vinha estava perto do palácio. Que proximidade, hein? E assim, queridos, por analogia, nós também estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele. E nós precisamos aprender a estabelecer limites entre nós e as coisas do mundo. Vejamos, Nabote nunca quis possuir o palácio de Acabe. E talvez até, quem sabe, nunca tenha sequer entrado naquele palácio. Nós não devemos querer conquistar o mundo e perder a nossa alma. Em Mateus 16, 26, nos ensina: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? No versículo 2 de 1 Reis 21, diz: disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Irmão, vamos pensar aqui. Aparentemente parece uma proposta super legal, honesta. Eu te dou uma melhor do que a tua, ou te pago em dinheiro o que ela valer. Ele não estava querendo, a princípio, usurpar, enganar. Ele fez uma proposta que poderia até ser considerada decente. Mas vamos pensar um pouco mais na palavra do Senhor. Acabe tinha todo luxo na sua residência fixa, que era o seu palácio lá em Samaria. E ele possuía também outro palácio em Jezreel. Então ele tinha 2 palácios.
E de todas as formas, ele não se contentava com o que ele já tinha, e ele ambicionava a vinha de Nabote para transformar a plantação de uvas em uma horta. E isso para você pode passar despercebido, mas preste atenção, é muito significativo. Ele queria destruir a plantação de uvas e fazer uma horta. A obsessão que Acabe tinha era tão grande que ele estava disposto a pagar qualquer valor ou dar o melhor do ponto de vista dele. E é interessante o quanto é significativo para Acabe a aquisição da vinha de Nabote, porque ele ficou tão deprimido quando não obteve aquilo que ele queria. Irmão, o inimigo usa pessoas que estão perto de nós como seu mensageiro. Nesse sentido, Acabe então pode ser visto como um mensageiro de Satanás. E eu lhe pergunto, quem é o seu Acabe? Existe algum Acabe na sua vida? Quem é que tem tentado obter a sua vinha? E aqui eu quero falar em vinha espiritualmente. Satanás quer tomar a minha vinha, a sua vinha. Na verdade, o que é que Satanás quer? O que é que a vinha significa? A nossa salvação. Quem tem tentado você para fazer você perder a comunhão com Deus e, consequentemente, se afastar da igreja, se afastar dos caminhos do Senhor e vir a olhar para o mundo e se perder no mundo novamente? Quem é o seu Acabe, mensageiro de Satanás? Quem é que é o seu Acabe que vem tentando você para fazer você perder a sua família? Quantas famílias têm sido atacadas pelos Acabes desta vida, que querem acabar com a sua família. Irmãos, como filhos de Deus, nós possuímos uma vinha, ou seja, uma herança em Cristo, feita com o seu precioso sangue na cruz do Calvário. E o inferno inteiro entrou em aliança para nos destruir, enviando o tempo inteiro os Acabes da vida. E se não consegue com Acabe, ele não se iluda. Se Acabe não conseguir, ele vai mandar as Jezabéis da vida ao nosso encontro, como nós veremos mais adiante. Acabe vem, tenta destruir, não consegue, Jezabel vai no seu lugar. Se você se encontra debaixo de ameaças, se você se encontra debaixo de falsos testemunhos, cercado por laços das mais diversas formas, inclusive laços de morte, fique tranquilo, pois significa que você ainda possui uma vinha. Aleluia. Pode fazer a injúria que fizer contra você, ninguém vai conseguir roubar a tua vinha, mas sempre haverá alguém de olho na nossa herança, naquilo que nós temos construído em nossa caminhada com o Senhor. Nós possuímos uma vida com o Senhor, isto é um fato. Nós temos conquistado fronteiras, temos levantado bandeiras e muitas vezes temos também fracassado, mas sempre experimentando o agir do Todo-Poderoso. E é hora de não voltar atrás, é hora de seguir a Cristo e nada mais. A nossa história de fé é a vinha que recebemos do Senhor por herança. E nós vemos na figura de Acabe os enganos passageiros do mundo, com possibilidades sedutoras. Escute só: trocar a vinha por outra melhor. Irmão, pensa comigo, existe algo melhor do que servir ao Senhor? Nada se compara à grandeza de conhecer Jesus. E Ele vem e diz: eu tenho algo melhor para você. Não é assim? Não é assim? Venha,
eu tenho algo melhor do que o que você tem. Mas me responda, há algo melhor que a salvação em Cristo Jesus? B, trocar a vinha por dinheiro. Irmãos, quanto crente está vendendo a salvação por dinheiro, por favores? Qual é o preço da salvação? Quanto custa o sacrifício de Cristo? Tem dinheiro que pague? O versículo 3 diz: porém Nabote disse a Acabe, ele resistiu: guarde-me o Senhor de que eu dê a herança de meus pais. Nabote sabia que os terrenos não podiam ser vendidos, porque era um patrimônio familiar e porque a lei de Israel proibia a sua venda. Veja na sua Bíblia, em Levítico 25, 23, que aí você vai entender por que Nabote não vendeu, porque Nabote não aceitou se desfazer. Levítico 25, 23 diz assim: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. O irmão entendeu? A terra não se venderá em perpetuidade. Amém? Vamos para Números 36, os versos do 7 ao 9. Números 36, do 7 ao 9. É bom a gente ver na Bíblia, né? Porque aí a gente entende, não fica uma coisa no ar: Nabote foi bobo, poderia ter vendido, mas não vendeu, ele estava cumprindo a vontade de Deus, a lei de Deus. Números 36, os versos 7 ao 9. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se hão de vincular cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Por isso ele disse: Deus me guarde de vender a herança de meus pais. Deus me livre de vender a herança de meus pais. E continua no verso 9: assim, a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se hão de vincular cada um à sua herança. Um esclarecimento: por razões financeiras, a terra até poderia ser vendida para um patrício, mas havia o ano do jubileu. Mas o que era o tal do ano do jubileu? A cada 50 anos ocorria o ano do jubileu. Então, no ano do jubileu era algo interessante. Quando era o ano do jubileu, a terra voltava ao seu dono original. O camarada podia até vender, estava apertado, então ia lá: João, quer comprar minha terra? João, eu compro. Mas João sabia que, por exemplo, se faltassem 10 anos para o ano do jubileu, ele só poderia usufruir da terra naqueles 10 anos, porque no ano do jubileu ele era obrigado a me devolver sem eu pagar nada para ele. Deus colocou isso na sua lei, para garantir que as possessões não sairiam da família dos pais, permaneceria. Levítico 25, 28. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Não foi o que eu disse? Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele tornará a sua possessão. Irmãos, Nabote conhecia a lei de Deus. Ele era um servo fiel e prudente. E nós hoje, será que nós somos fiéis? Será que nós somos prudentes? Irmãos, e o nosso querido Nabote nos ensina aqui a guardarmos aquilo que o Senhor nos deu, e a guardarmos como uma pérola de grande valor,
aguardar a herança que Cristo nos deu com a sua morte na cruz, a nossa salvação. O nosso relacionamento com Deus, ele deve ser irrevogável. Nós não devemos vender nem trocar. Nós estamos construindo, queridos, uma história que começou com o sangue de Cristo, mesmo tendo uma grande nuvem de testemunha nos observando, como diz em Hebreus 12, verso 1. Nós temos que ter cuidado com os corvos, nós temos que ter cuidado com as raposas e as raposinhas, que fala lá em Cantares. Muitos observadores ficam indignados com as nossas conquistas espirituais em Cristo. Olhe para a sua vida, você que tem sido um vitorioso, porque tem sido fiel a Deus e tem contado vitória em cima de vitória, e veja que tem muita gente que fica com ódio de você, não suporta ver Deus te abençoando, tem inveja do seu casamento, porque não consegue ou não quer ter uma vida com Deus, para Deus abençoar o casamento, a união. Tem muitos observadores que ficam indignados, mas só nós e Deus, irmãos, é que sabemos o preço pago na oração. Os joelhinhos calejados, as tochinhas nos joelhos, de tantas horas orando e se derramando na presença do Senhor. As pessoas não querem pagar o preço, João. As pessoas querem ser abençoadas sem pagar o preço. E quem é abençoado porque paga o preço do jejum, da oração, de uma vida sincera com Deus, a cobiça cai sobre ela e maligno lança os dardos inflamados dele. Eu fico a pensar aqui, queridos, na multidão de líderes e irmãos caprichosos, que não se contentam com aquilo que possuem e que acham que os seus desejos precisam ser atendidos e satisfeitos por Deus ou por todos. Causam dissensões nas igrejas, jogam irmãos contra irmãos por causa da sua cobiça, por querer ver o seu capricho atendido, custe o que custar. Não importa se arrebenta com o trabalho, se arrebenta com a integridade de alguém, se arrebenta com a fé de alguém, não importa, desde que Acabe tenha a sua vinha, então passa por cima de quem tiver que passar com o rolo compressor. E sobre a cobiça, em Êxodo 20:17, o mandamento do Senhor é claro: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Palavra de Deus. E Acabe cobiçando a vinha de Nabote. Versículo 4 diz: então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto e não comeu pão. Irmão, ele dá uma de criança aqui. Eu vejo Nabote aqui como um bebezinho mimado, sabe? Desgostou-se, indignou-se, fez beicinho, deitou-se, virou-se para a parede e recusou-se a comer. Não como, não como, não como. Não como, não como, não como. Eu quero a minha vinha. Eu não como, não como, não como. Não é? Criança não faz isso? Uá, bota para chorar. Tem criança que faz isso. Porque quer, um pirulito, um sorvete, sei lá o que. Ele queria a vinha e deitou-se, virou para a parede, ah, meu Deus, e não queria comer nada. E nós vemos aqui que 4 coisas que Acabe perdeu por causa da sua cobiça não satisfeita. Ele perdeu o apetite, perdeu o sono, perdeu a tranquilidade e perdeu a saúde. Adoeceu.
Isso é que acontece com quem fica cobiçando as coisas dos outros. Não se conforma com aquilo que Deus já lhe deu. E está sempre querendo mais, não importa o preço. Acabe já tinha um objetivo pré-determinado para a vinha de Nabote. Nós vimos que ele queria transformar a vinha em uma horta. Horta, isso mesmo. Novamente aqui nós encontramos outro contraste. A vinha versus a horta. Espiritualmente falando, irmão, não dá para se ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou nós somos vinhas, ou nós somos hortas. E eu lhe explico por quê. Qual é a diferença? As hortas, elas representam aqui os crentes, entre aspas, que só têm aparência. Crentes com raízes rasas demais, superficiais, raízes sem profundidade. Lembra-se da parábola do semeador? Como disse o Senhor Jesus, não suportam dificuldades. E agora, escute, horta não suporta frio, não suporta calor, não suporta geada, enfim, horta não suporta as provas e etc. E quanto a nós, será que nós somos vinhas ou será que nós somos hortas? Você é vinha ou é horta? O desejo de Satanás é que sejamos hortas para ele cultivar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Mas o desejo de Deus é que sejamos vinhas. Por quê? Porque vinhas, ao contrário das hortas, as vinhas têm raízes profundas e elas crescem e frutificam a vida inteira. Somos hortas ou somos vinhas? Versículos 5, 6 e 7 agora. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim, desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, dar-te-ei outra em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse, olha o que ela disse: governas tu com efeito sobre Israel? Ou seja, que rei é você, rapaz, que não tem poder para pegar o que você quer? Que rei é você? E ela disse: levanta-te, come, e alegre-se o teu coração. E ela deve ter batido no peito: eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Bom, eu vou te dar. Você quer? Eu vou. Satanás mandou Acabe, não conseguiu. Pobre de Nabote, mandou Jezabel. Nabote havia dito que não venderia a sua vinha por nada. Muitas pessoas hoje em dia acham que tem poder absoluto. Muita gente acha porque tem dinheiro, tem poder aquisitivo. Alguns acham até que por serem o maior dizimista da igreja, tem poder sobre o pastor, sobre a igreja e sobre o púlpito. Lê de engano. A igreja tem um dono. O poder pertence a este dono. E este dono é Jesus Cristo. Muita gente está enganada. São tomados pelo espírito de Jezabel. São, por exemplo, líderes que manipulam seus liderados. São pastores que manipulam as suas ovelhas, sim, como tem. Esposas que manipulam seus maridos. Maridos que manipulam suas esposas. Membros de igreja que manipulam seus irmãos na fé. Mesmo que para isso não importa, detratem a integridade moral do pastor. E são assim como lobos no meio do rebanho. Eu aprendi algo muito interessante: a diferença entre o bode e o lobo. Sabe qual é? O bode, ele ataca as ovelhas, mas ele não ataca pastor. Já o lobo ataca pastor, porque ele sabe que se ele destruir o pastor, ele fica com o rebanho para ele dominar do jeito que ele quiser. Tem muito lobo disfarçado de ovelha dentro das igrejas.
Acabe estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Muitos de nós também hoje fazemos o que é errado aos olhos do Senhor. Acabe ficou indignado porque lhe foi negado um desejo do seu coração. Mas Acabe, ele tinha tudo, mas ele queria porque queria a vinha de Nabote, só porque estava próxima ao seu palácio. O pedaço de terra que Nabote possuía não tinha nenhuma importância para Acabe, era apenas a simples satisfação da sua avareza, era um brinquedo para ele. O que ele tinha era tanto que aquele pedacinho de terra era só um brinquedinho para ele. E em um sentido mais profundo, Deus havia colocado limites para Acabe. Ele não podia possuir o que já pertencia a Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus e nada e nem ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Acabe podia ter o reino, mas não podia ter a vinha de Nabote, porque ela pertencia a Deus. Ele disse: minha é a terra, não pode vender não. Ele pode possuir o reino, o mundo, como ele disse para Jesus: se prostrado me adorares, tu te darei tudo isso aí. De quem é a sua vida? Pertence a quem? Mas Jezabel questiona o rei, seu esposo, e ela diz: que tipo de rei é você, que não pode ter uma simples vinha? Alegre-se e levante-se, eu te darei a vinha. Acabe poderia aqui, irmãos, ter dito que não tinha jeito, e ele poderia então ter impedido a morte de Nabote, mas ao contrário, Acabe calou-se e deixou a sua mulher fazer o que bem entendesse para satisfazer os seus caprichos, mesmo que para isso não respeitasse nenhum limite. Como diz o ditado popular, meu sogro gostava muito de dizer isso: a panela procura o testo. Já conhece? O meu socorro conhece? A panela procura o testo. E é verdade, são iguais. Jezabel então planejou matar Nabote. E o que ela fez? Acusou-o com falsas testemunhas. Ela escreveu cartas em nome de Acabe, carimbou-as com o anel real e as mandou para as autoridades de Jezreel. Uma vez que Nabote tinha determinado em seu coração não vender a sua herança por nada, aquela maldita serva do diabo Jezabel utilizou estratégias diabólicas para conseguir a vinha que o seu marido queria. E Jezabel aqui se coloca como aquela que satisfará a cobiça de Acabe. Uma esposa sábia, irmãos, não adota tal postura. Uma esposa sábia antes aconselha o seu marido sobre os princípios do contentamento. Meu filho, você já tem tudo o que você podia. Olha, não vamos fazer um mal só para satisfazer a sua cobiça. Contente-se com o que Deus já te deu, alegre-se com isso. Mas não, Jezabel não era esta mulher sábia. Ela tomou o problema em suas mãos e decidiu fazer feliz ao seu marido, sendo complacente com a natureza pecaminosa dele. Valendo-se de enganos, valendo-se de mentiras, criou uma situação para que Nabote fosse apedrejado. E a calúnia foi recebida como verdade. Mais uma vez, um inocente foi apedrejado até a morte. 1 Reis 21, do 11 ao 13. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Escute só, hein? Apregoaram um jejum, misericórdia, e trouxeram Nabote para a frente do povo. E então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo:
Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Não havia mais outra saída para o pobre do Nabote, a não ser pagar com a própria vida, irmãos. A sua herança, a sua vinha, ela foi tomada e foi transformada em horta do rei. Mas quem se mantém fiel àquilo que o Senhor confiou, acredite, irmão, sempre será alvo de apedrejamentos. E é interessante observar que o maligno plano de Jezabel, ele se reveste de um caráter espiritual, com direito à proclamação de um jejum. É de rir, não é? Proclamar um jejum, uma farsa, para ter um aspecto espiritual. Proclamaram um jejum e com o argumento de que Nabote teria blasfemado contra Deus e contra o rei. Queridos, vejam como é possível espiritualizar até a cobiça. E em nome de Deus, e com a máscara da falsa espiritualidade, muitas barbáries e injustiças são realizadas sob a influência do espírito de Jezabel. Muitas cobiças são alimentadas por aí a causa da destruição de vidas, a causa da destruição de casamentos, a causa da destruição de famílias e até de igrejas e de ministérios. Se você, mesmo sendo fiel ao Senhor, tem sido vítima de apedrejamentos, calúnias e difamações, esse é o momento que o Senhor quer aperfeiçoar o seu poder na sua fraqueza. Permaneça fiel, mesmo com toda a fúria de Jezabel. Ela sempre age de longe, não mostra a cara, suborna pessoas para te acusarem. Queridos, é bom saber que nem a morte apagará a história que nós temos construído com o Senhor. Não há vitória sem luta, não há ressurreição sem morte. O inimigo sempre pensa que saiu vencedor, mas ao Deus dos céus que transforma a maldição em bênção, há um Deus no céu que transforma a horta em vinha novamente, aleluia. E depois da morte de Nabote, Acabe nem se preocupou com mais nada e imediatamente foi tomar posse da vinha. Mas Deus comissionou o profeta Elias para ir ao encontro de Acabe, e aí é outra história, o fim de Acabe e Jezabel. Mas fica a lição: aqueles que fazem o que é mal aos olhos do Senhor, pode acreditar, terão que enfrentar a sua correção e juízo. E nós sabemos, pela continuidade da Bíblia, que o juízo de Deus caiu sobre Acabe e Jezabel. Queridos, Deus é justo, e o seu olhar está atento a todas as ações feitas aqui na terra. Saiba que nada passa esquecido aos olhos de Deus, ainda mais quando um servo dele ou uma serva dele é injustiçado ou é injustiçada. Por quê? Porque ele cuida dos seus. Deus colocou Acabe como líder do povo de Israel, mas Acabe foi dominado pelo espírito de sua esposa Jezabel, e ele virou um opressor dos humildes e fracos. O espírito de Jezabel atualmente continua ainda por aqui e tem transformado líderes em dominadores e opressores do povo em curto espaço de tempo. Em nossas igrejas, esse espírito de Jezabel age semeando calúnias, injúrias, idolatria, sensualidade, mentiras, perseguindo e matando espiritualmente os fiéis seguidores de Jesus. Deus quer que nós estejamos longe dessa influência, com a nossa vida de submissão unicamente a Ele, e jamais venhamos a achar que somos alguma coisa além daquilo que Deus nos permitiu ser.
nós somos aquilo que Deus quer que nós sejamos, e glória a Deus por isso. Nabote recusou vender a vinha. Ora, tal recusa ofuscou a intenção de Acabe, que mostrou nesse contexto um tipo de crente que quer construir uma história com o Senhor sem pagar o preço, preferindo buscar atalhos e facilidades, mesmo que para isso tenha que destruir a vinha dos outros. Nabote não queria dinheiro, ele não amava o dinheiro. O dinheiro não era o seu senhor. E que contraste com os crentes da atualidade, que amam e buscam somente as riquezas. Nabote também não queria outra vinha melhor do que a dele, oferecida por Acabe, porque o seu coração, irmãos, estava naquilo que o Senhor havia confiado a ele, e nada o separava da sua comunhão com Deus. Ele tinha um objetivo claro. Suas palavras são como um alerta do Espírito Santo ao nosso coração: não venderei a minha vinha por nada, nem troco por nada. Essa vinha, ela representa o nosso ministério, representa a nossa salvação, representa a nossa comunhão com o Senhor Jesus, representa a nossa família, representa nossos valores espirituais. E isso não deve ser vendido e nem trocado por nada deste mundo. João 15:1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Você é vinha ou é horta? Biblicamente falando, a vinha representa o nosso coração, que deve ser guardado a todo custo. Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Tem gente que nunca prospera na vida, pois vive sempre na mediocridade da cobiça. Está sempre descontente, irmão, está sempre irritado, está sempre frustrado e infeliz, de tanto olhar e desejar a vida e as coisas do próximo, não conquista nada de forma legítima para si mesmo, e ainda corre o risco de perder o pouco que possui. Palavra de Deus em Provérbios 1:19. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela tira a vida dos que a possuem. Amado irmão, amada irmã, Deus colocou uma vinha nas tuas mãos. Deus colocou uma herança, um ministério. Deus colocou um tesouro nas tuas mãos. Cuidado! O inimigo quer transformar em horta a vinha que o Senhor entregou em tuas mãos. Satanás está de olho em quem tem a herança no Senhor. Quem tem vinha é invejado, quem tem vinha é cobiçado. Cuidado, estão de olho na tua vinha. O mundo pode pedir para você deixar Jesus. Faça como Nabote, diga não. Há um elo muito forte unindo você a Jesus, não o quebre por nada desse mundo. Proteja a sua vinha, se mantenha na posição que o Senhor o colocou, mantendo-se firmado nele, que é a videira verdadeira. E não tema a fúria do rei contra você. Quem protege a sua vinha enfrentará também a fúria de Jezabel. Nabote não olhou se Acabe era o rei ou não. Ele olhou para a herança de Deus. Tudo bem, isso lhe custou a vida nesta terra, mas a vida eterna o diabo não pode lhe tirar. Não troque aquilo que Deus colocou em suas mãos, mesmo que precise, meu irmão, derramar lágrimas e sangue. Vale a pena cuidar da vinha do nosso grande Deus e Pai. Talvez hoje a sua vida está vazia,
porque quem sabe, algum tempo atrás, você trocou a vinha do Senhor e a fonte da sua vinha secou. A cachoeira que era bela na vinha desapareceu por causa do lixo que Satanás jogou lá. A sua vinha se transformou de repente num vale de ossos secos. A sua vinha é apenas um deserto. Se você se sente amargo, infrutífero, sem sabor, se tem sido uma horta onde o diabo tem semeado lixo, saiba, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tem poder. Aliás, Ele tem todo o poder para transformar você novamente em vinha, pois o sangue de seu Filho Jesus garante a minha e a sua vitória. Aleluia! Mas eu quero lhe dizer que Jesus Cristo, Ele está aqui para restaurar a tua vinha, para tomar de volta aquilo que o inimigo te roubou. Jesus Cristo te perdoa e te recebe de volta. Vamos, de volta ao primeiro amor. Vamos de volta à comunhão com Ele, à intimidade com o Pai. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Que Deus aplique a porção da sua palavra no coração de cada irmão, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Cria em mim um coração puro e com sede de te agradar. Renova em mim um espírito que seja reto para te alegrar. Quando vier o tentador para quebrar nossa comunhão, com o espírito reto me dominarei. Eu tenho todos os dias chances de te alegrar. Quando vem sobre mim palavras pra me afrontar, já entendi que são provas, chances de te revelar quem eu sou. Fico em silêncio, preciso me dominar. Cria em mim um coração puro e com sede de te agradar. Renova em mim um espírito que seja reto para te alegrar. Quando vier o tentador para quebrar nossa comunhão, com o espírito reto me dominarei. Eu preciso dominar meu coração. Eu preciso dominar meu coração, para não ter que me arrepender do que eu falar. Preciso dominar meu coração. Eu preciso dominar meu coração. Eu
Programa Momentos com Jesus.